Queridos amigos, seguindo nossos minutinhos psicológicos, vamos falar hoje a respeito da avareza, do egoísmo, suas raízes, suas interpretações, comportamentos. Vamos começar por uma série de colocações bastante interessantes feitas pelo Espírito Joana de Anjos, através de suas obras pelo médium Divaldo Pereira Franco. E logo na sua obra Jesus e o Evangelho, Joana diz sobre a avareza o seguinte: a falsa conduta social de acumular para deter é remanescente do instinto primário. Instinto primário. Instinto sempre a gente conecta a nossa fase animal. É aí que ele se desenvolve para garantir a vida, onde ele geralmente se expressa, por medo ou raiva. O medo faz com que a gente fuja, adquira energia suficiente para correr e fugir, às vezes, de um inimigo mais poderoso, maior, ou a raiva para enfrentá-lo. É a luta pela sobrevivência. Cabe aqui um comentário, eu não sei se vocês já observaram como funciona nesse caso, mas justifica boa parte de tudo que nós vamos observar aqui nessas palavras de Joana. Quando um grupo de leoas saem para caçar e elas obtêm uma presa, normalmente o primeiro a comer é o leão, o macho alfa. Aquilo é um instinto, elas permitem que ele coma. Às vezes, se ele estiver com fome, ele come tudo e elas têm que sair para caçar de novo, elas ficam com fome. E ele come aquilo sem nenhum constrangimento, sem se preocupar se elas vão morrer de fome. Não é problema dele. A natureza diz que ele é o macho que vai produzir os melhores filhotes, que vai melhor reproduzir a raça. Aquilo é instintivo, ele faz aquilo e todos aquele grupo aceita aquilo. O drama é que a gente ainda não se deu conta que hoje nós não somos mais animais e não podemos proceder deste modo. Né? Se o instinto ainda tem um papel interessante, no sentido de gerar alertas para nós de situações complicadas, complexas, perigo, alerta, a gente não pode continuar agindo como leão. Né? Então ela diz, a falsa conduta social de acumular para deter é remanescente do instinto primário que se assegura da possibilidade de retenção da presa para o repasto futuro. Eu já garanti a minha comida de hoje, de amanhã, sem dar-se conta da variedade de recursos que se encontram em torno e servirão para a preservação da vida. Hoje você está com fome? É simples. Se você trabalha, você tem um recurso financeiro, você vai ao mercado e adquire tudo. Você não precisa agir mais como leão, desesperado. Você tem geladeira, bota lá, conserva a comida. Tem pessoas que ainda não se deram conta disso. Então ela complementa essa ideia dizendo assim, essa força quase incoercível, porque a central fincada no ego, o ego se reporta sempre à personalidade. Está falando do arquivo do perispírito mais baixo, aquele que está mais próximo da vida física, da matéria. Porque a ancestral, fincada no ego, responde. Aí é que a coisa começa a complicar. Pelos conflitos sociais e econômicos, políticos e psicológicos que arrastam multidões ao desespero, escravizando os sentimentos e as aspirações pela posse, que se expande na área da afetividade, como herança patriarcal de que tudo quanto se encontra à sua volta é de sua propriedade. Nesse sentido, diz ela, a família, os amigos, os objetos são sempre seus. Meu filho, minha mulher, meu amigo. Não é amor, é posse, a pessoa quer controlar. Sem que, por sua vez, o avaro
se permita doar-se aos outros. Ratificando esse conceito que ela trouxe na obra Jesus e o Evangelho, em outra obra, Amor, Imbatível Amor, ela diz que o egoísmo é um remanescente cruel do primitivismo que predomina na natureza humana. Ou seja, entre esse processo evolutivo que nós somos criados simples e ignorantes e vamos caminhar até uma condição de pureza, de angelitude, o nosso caminho ainda é bastante precário, ou seja, nós estamos muito mais perto do animal do que do anjo. Então, o egoísmo é um remanescente cruel do primitivismo que predomina na natureza humana, responsável por inúmeros males, comanda os indivíduos, que vilipendia, ou seja, trata com desdém, ignora, os grupos que entorpecem moralmente as sociedades que submete a seu jugo. Então, aqui ela está dizendo que o egoísmo tem características individuais e coletivas. E a gente vê isso. Em várias sociedades, algumas pessoas gozam de privilégios extraordinários. E eles não se incomodam. As pessoas estão com fome, estão sem remédio, eles não se incomodam. Desde que tenha para eles, ótimo. Eles não se incomodam com esse tipo de situação. Isso nós temos pelo mundo todo. No nosso Brasil, nós temos exemplos aí que eu não quero nem citar, mas todos vocês conhecem. É só olhar a televisão e ver os desmandos lá da nossa capital, como eles vivem, o que eles compram, o que eles comem, às custas dos impostos das pessoas que passam necessidade, fome, miséria. E eles fazem isso sem constrangimento, exatamente igual ao leão. Resultado dos impulsos animais conduz à pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem quando partilhados com o grupo social. Aí a pessoa adquire uma noção, né, da necessidade de compartilhar da mesa, do alimento, dos recursos, para que todos possam viver com dignidade. Porque propõe o prazer aselvajado, propele o ser humano no rumo das conquistas exteriores em mecanismos hediondos de perversidade, pouco se preocupando com os resultados nefastos que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. A gente viu e vê aí a corrupção e os corruptos, os corruptores, eles todos. A decodificação de Joana é que todos agem como animais, verdadeiros animais, embrutecidos, insensíveis. Na sua obra Plenitude, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz assim: o egoísmo é a estaca zero, às vezes perniciosa, para ensejar os primeiros movimentos no rumo da solidariedade do bem comum. Ou seja, quem age com egoísmo está no ponto inicial. Ainda não, como espírito, ainda não aprendeu praticamente nada. Em outra obra, e nessa mesma linha, O Despertar do Espírito é o nome da obra, ela afirma que o egoísmo que se encontra instalado na natureza humana responde pelas situações embaraçosas e desafiadoras que retardam a marcha evolutiva, criando impedimentos e transtornos complexos no processo da evolução. Aqui ela está falando não apenas da evolução pessoal, individual, mas coletiva. E na obra Jesus e o Evangelho, para a gente fechar, ela diz o seguinte: o egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana.
Vou ler a outra frase e vou comentar. Remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que afligem a criatura humana, assim como a sociedade, dificultando o progresso, que é fatalidade inevitável. Então ela está dizendo assim, ó, duas coisas. Úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana quando nós agirmos. A gente não entende o seguinte, a nossa relação, as pessoas só pensam na vida física. Quando eu ajo com imoralidade, com falta de moral, com egoísmo e prejudico a uma ou várias ou muitas pessoas, ela diz que essa úlcera degenera o organismo espiritual. Isso marca o meu perispírito, isso adensa o meu perispírito. Ou seja, isso vai me trazer problema, isto vai me impedir evolução, progresso. Ou seja, não é simplesmente uma coisa da vida física, aqui planetária, mas tem a ver com a nossa principal função espiritual. Eu vou marcar o meu perispírito com este ato. A gente acha que só os atos físicos, uma agressão, um tiro, né, um tapa, atinge a outra pessoa. Não. Quando o indivíduo, através de um ato de corrupção, de egoísmo, some com os remédios que vão prejudicar uma multidão de pessoas, ele está marcando o perispírito dele e isso vai trazer doença, problema, dor, infelicidade para ele. E, obviamente, ela diz no final que isso dificulta o progresso, que é fatalidade inevitável. Ou seja, nós fomos criados para chegar a um estado de perfeição. Agora, com essas coisas, a gente retarda esse processo, às vezes, indefinidamente. Então, é muito interessante todo esse arrazoado pensamento, reflexões de Joana, mostrando a origem do egoísmo como algo ainda que vem lá do animal. Pensemos hoje se somos seres humanos, usando de nossa humanidade, fraternidade, solidariedade, empatia, ou se vamos continuar agindo como animais.